Né, aí como estamos? Uma ótima tarde, dia, noite, tudo certo? Tô aqui de maneira mais informal, fazendo esse feed dessa sexta-feira. Sextou. E aí? Sextou. E qual é a tua visão na sexta-feira? Hoje a minha reflexão é acerca da nossa chamada visão de túnel. Tô... Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Afonso, eu sou idealizador desse canal que é Homem STF, Sexo Também Frágil. E aqui eu debato sobre questões da saúde mental masculina. Lembrando, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas também tive meus problemas já na minha vida, minhas tristezas, minhas, minhas dúvidas. E aqui eu debato, falo um pouco, converso, enfim. Espero que esses vídeos façam sentido para vocês. Curte, comenta, compartilha, dá ideias para a gente debater mais. Hoje eu vou falar de uma questão até de que sobre a questão de relativizar às vezes os nossos problemas. Como você sabe, eu sou profissional de saúde, não da saúde mental, sou enfermeiro e também, mas também sou profissional de segurança pública. Eu sou policial penal. E um dos meus plantões na Polícia Penal, eu fui fazer uma atividade burocrática com meu colega. Hoje eu vou falar dessa questão da visão de túnel. Que às vezes a gente tem visão de túnel na nossa vida e não enxerga os problemas alheios e vê que acha que é só o nosso que é importante. Fui fazer uma atividade burocrática com um colega meu, que não era uma escolta, não era nada que exigisse uma atenção maior. Fomos de uma maneira mais informal, conversando, resolver aquela burocracia. E falando sobre problemas da vida, separação, enfim, coisas cotidianas. E ali aquele colega teve uma troca muito importante comigo e eu consegui ver assim que, putz, às vezes a gente acha que a gente torna o nosso problema muito grande, mas ele se torna tão pequeno do lado de coisas que tu nunca parou pra provar que aquela pessoa não aparenta aquele problema que ela tem. Em síntese, assim, só até para motivar as pessoas, eu não vou expor o nome dele aqui, mas ele tava me relatando alguma coisa da vida, assim, de como ele voltou a estudar, questão do concurso, e ele me relatou algo muito pessoal que foi, mas acho que, não pessoal, mas alguns colegas já sabem, enfim, que ele ficou viúvo com um guri de 3 anos de idade, e o motivo da viuvez não foi uma doença, não foi nada, foi um latrocínio da, da mãe do filho dele. Ou seja, um roubo seguido de morte. E aquilo ali, ele se viu o pai de uma criança de 3 anos, sem a sua esposa, com uma morte tão trágica. E aí vem o pulo do gato. Ele não, ele foi, mesmo falou que ficou ali uns 6 meses ajeitando aquela dor, digerindo, mas ele viu um menino ali de 3 anos que precisava dele, um filho que precisava dele, melhor dizendo, e teve que dar um jeito na vida. E ele falou que após aquilo ele voltou a estudar, ele passou num concurso. E pasmem, hoje ele trabalha na área de segurança pública. Mesmo tendo essa perda trágica que envolveu um crime, um criminoso. E vocês param. Eu fiquei pensando assim, quando ele me trouxe aquela história com uma riqueza de detalhes, enfim, e procurou ajuda psicológica, psiquiatra, óbvio. Ele falou que não teve tempo nem de sentir a tristeza, porque ele tinha uma criança para cuidar. E falou que só depois, quando 15 anos depois, ele acabou tendo que tomar medicação, enfim. Mas teve uma força para aquilo ali que ele voltou a estudar, fez direito, enfim. Tu vê que como foi trágico isso na vida dele. O crime tirou algo que ele mais amava, que deu o filho para ele, e ele conseguiu juntar os cacos dessa situação e dar um jeito. E isso me deu um insight, assim, de, tá, às vezes tá com tem um problema, um conflito financeiro, alguma coisa, como a gente fala no CQB, e tu tem a visão de túnel. Quem, em CQB é um treinamento que a gente faz em espaço confinado. Quando tu tem a visão de túnel, ou seja, tu só enxerga pra frente, só enxerga o teu problema, muitas vezes tu passa desapercebido por um alvo, por um foco, e tu acaba morrendo ali, né? A gente brinca, né? Tu acaba sendo atingido, porque tu não teve a visão de túnel. E ouvindo essa história do meu colega, esse fato tão trágico na vida dele, eu fiquei pensando, putz, como às vezes a gente tem a nossa visão de túnel, de achar o nosso problema,
E tá aqui um exemplo de uma pessoa que passou por algo tão complicado e conseguiu superar. Tão difícil. É importante refletir sobre isso. Olhem mais pro lado. Abrem a visão. Que vocês vão conseguir relativizar o problema de vocês. Ver que tem pessoas piores. Pode estar passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, por um estresse, por um término de namoro, por um divórcio, por um término de um casamento de longo data. Mas sempre alguém pior que tu. Ou seja, abra a visão, não fique com a visão de túnel, que conseguiu superar isso aí. E o teu problema, muitas vezes ele não é nada do lado daquela outra pessoa. E tu parar para aquele ouvir, aquele teu canga, aquele teu parceiro de plantão, aquele teu amigo, tu consegue ver que o cara vai te dar uma lição. Vai te dar uma ajuda assim imensurável de tu ouvir aquela pessoa e de tu ouvir o que ela tem pra te dizer. Se fez sentido pra ti, pensa nisso. Tu tá entrando com visão de túnel no teu problema, que só tá enxergando o teu, olha pro lado. Como a gente diz ali no Tropa de Elite, fatiou, passou, começa a fatiar. Começa a pensar. Mas não olhar só canalizando o teu probleminha. Senão tu vai tornar ele muito grande. Quando tu começa a abrir, tu consegue ver que tem pessoas com problemas muito piores do que o teu. Mas muito piores mesmo. E essa pessoa que, quando tu olha aquele problema, na verdade, ele te dá uma força pra tu seguir nos teus. E ver assim, bah, o que eu tô passando não é nada do lado do que esse meu canga, que esse meu parceiro já superou. Pensem nisso. Saiam da visão de tudo. Olhem para o lado. Vejam outros objetivos, vejam outros problemas até dos outros. Usem como referência e pensem, o que eu tô passando não é nada. Esse meu colega, aquele dia, ele me deu uma aula de resiliência, uma aula de superação, uma aula de força, e eu senti orgulho por ele. Muito orgulho, porque era para ser algo tão impactante. Ele perdeu alguém que ele mais amava por um crime e hoje ele atua na área criminal. E é um exemplar de um colega, não, ele não traz nada de pessoalização. Não dá pra ver que ele, não tem, agora hoje que não, não, virou policial porque queria se vingar, não, de maneira nenhuma. Um excelente profissional, técnico, preciso, atua muito bem. E tu vê que situação, era pra ser o contrário. O contrário. E tu, como é que tá a tua visão de túnel nessa sexta-feira? Olha pros lados. Começa a abrir teu leque um pouco. Direcionar tua mira, teu foco e abrir um pouco mais. Enxerga os outros problemas ao teu redor. Espero que tenha feito sentido para ti. Se fez sentido, curte, comenta, compartilha. Manda pro teu canga, pro teu brother lá, que tá passando por algo. Fala pra ele, ouve esse cara. Abre a tua visão de túnel. Começa a olhar pros lados. Fatia. Manda pra ele pra te fazer sentido. E não esqueça, cuide da sua mente. Não só do físico, mas da sua mente também. E não esqueça, a fragilidade não é do feminino, não do masculino. A fragilidade é inerente ao ser humano. E não esqueça, homem, STF, sexo também frágil. Um abraço, uma ótima sexta-feira para todos. Valeu!